Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com a construção de linhas retas no GeoGebra. Para que a gente possa fazer essa construção, primeiro nós vamos fazer algumas modificações visuais na nossa janela de visualização. A primeira coisa vai ser com relação à malha, ao modo como a malha está exibida. Eu vou clicar aqui com o botão direito sobre a janela de visualização, acessar janela de visualização, na aba malha, eu vou fazer uma alteração aqui. Nesta opção aqui, tipo de malha, eu vou selecionar apenas a malha principal, certo? E aqui, no estilo, eu quero selecionar este estilo aqui, que é um estilo de malha tracejado, que é o estilo que eu quero estar exibindo. A cor, eu vou manter essa cor como está mesma, e está feito. Então, o padrão visual da nossa malha foi redefinido, e além disso eu vou alterar a sua posição no plano cartesiano. Deixar ele centralizado na nossa janela de visualização, tudo bem? Agora, com a ferramenta de reta selecionada, a gente vem aqui nessa terceira opção da barra de ferramentas, seleciona a ferramenta reta. O que te ajuda? Selecione dois pontos ou duas posições. Então nós vamos fazer o seguinte, eu clico em um ponto, ou numa posição, e clico no outro ponto, ou noutra posição. Aperto o ESC para selecionar o ponteiro, e veja, a gente tem a nossa reta construída, essa reta ela foi automaticamente denominada como F, está aqui a legenda dessa reta, né? Que é o objeto reta, foi chamado como F, e ela também construiu os pontos A e B. Veja que a gente não tinha construído antes os pontos A e B, mas só de selecionar a ferramenta e clicar em duas posições no plano cartesiano, os pontos e a reta já foram construídos. Note aqui na janela de visualização que os objetos eles estão sendo exibidos por ordem de construção, ou seja, primeiro eu construí o ponto A, depois o ponto B, depois a reta F. Eu quero modificar, eu quero que eles apareçam para mim pelo tipo de objeto. Como é que eu faço isso? Vou clicar nesta opção e aqui nesta opção, ordenar por, eu vou selecionar tipo de objeto. Agora sim. Então a gente tem aqui primeiro o objeto reta e depois o objeto ponto. São esses dois tipos de objeto que a gente tem construído até agora. Notem que no objeto reta, que é a reta F, ele já me dá também aqui uma expressão algébrica dessa reta. Se eu clico com o botão direito neste objeto, eu vejo que eu tenho outras três formas de exibir a equação desta reta. Eu vou selecionar esta forma de equação y igual a ax mais b. Note que quando eu selecionei esta forma, a expressão algébrica da reta ela foi modificada na janela de álgebra e, com a ferramenta ponteira selecionada, ao alterar posições dos pontos A e do ponto B aqui na janela de visualização, esta equação ela é redefinida conforme a reta é alterada a partir da posição que estes pontos A e B assumem no plano cartesiano. Agora, voltando aqui no menu de ferramentas, vou selecionar a ferramenta semirreta, esta que está aqui. E aí vejam a ajuda dela. Selecione primeiro a origem e depois um outro ponto. Então vou selecionar outros dois pontos. Vou selecionar um ponto C aqui e o ponto D aqui. A ferramenta construiu dois pontos, ponto C e o ponto D, e construiu a semirreta com origem em C e passando pelo ponto D. Vou selecionar o ponteiro e vamos dar uma olhada aqui na nossa janela de álgebra. Veja que na janela de álgebra ele exibe uma equação também para essa semirreta. Essa é a equação da reta suporte a essa semirreta G. Além dessas duas opções, eu também posso selecionar nesse conjunto de ferramentas a ferramenta segmento. Eu posso selecionar os pontos A e o ponto C, que ele vai me gerar um segmento H, que vai de A até C. Novamente, né, selecionar o ponteiro e aqui ele já gerou o segmento e veja que diferente da reta e da semirreta, no segmento ele não exibe uma equação, ele exibe um valor. Este valor corresponde ao comprimento do segmento que vai de A até C, nesse caso denominado como segmento H. Veja que eu posso fazer uma modificação na posição dos pontos que geram este segmento e conforme eu faço uma modificação, o valor do segmento ele é alterado. Vou colocar numa posição aqui, ó, em que o C está aqui. Ó. Veja que ele é 2 agora, né? Do A até o C, eu tenho 2 unidades e é o comprimento do nosso segmento. Vou, com o ponto nesta posição, vou alterar a posição do rótulo aqui, eu vou selecionar o segmento e vou fazer alterações no seu padrão visual. Para isso, selecionamos esse botão que está aqui em cima, e ele vai nos abrir uma série de opções visuais que podem ser alteradas em relação ao objeto selecionado, como, por exemplo, a cor. Vou alterar a cor para vermelho. Veja que o segmento H já teve a sua cor alterada. Eu posso alterar também para um tracejado. Eu posso alterar diversas outras opções. Eu posso alterar, por exemplo, a legenda, né? Eu quero que ele exiba o nome e o valor aqui. Então, eu tenho agora que o H ele tem o comprimento de 2,24. E veja que conforme eu for alterando o valor aqui, ele também tem o seu valor alterado na legenda.
Veja que este segmento H, que está aqui colocado, ele foi construído a partir de dois pontos que já tinham sido dados, o ponto A e o ponto C. Mas se eu volto a selecionar a ferramenta segmento, eu posso clicar em duas posições na tela e construir um novo segmento que não precisa ser obtido a partir de pontos previamente dados. Além das opções de construir reta, semi-reta e segmento de reta, eu também tenho a opção aqui de construir um vetor. Vamos construir esse vetor clicando neste ponto e neste ponto. Notem que aqui na janela de álgebra, ele já me exibiu o vetor U, então vou selecionar o ponteiro, U é o nome que foi dado a este objeto, que é um vetor. Veja que ele também construiu dois pontos, o G e H, então esse vetor U ele tem origem em G e vai até H. E notem que aqui ele ficou construído como sendo 2, 2. Mas como assim, coordenadas 2, 2, se ele está com origem no ponto G e indo até o ponto H? É porque o GeoGebra ele vai indicar na janela de álgebra o vetor posição. Então notem, se eu alterar esse vetor, independente da posição que ele assuma, ele vai estar assumindo a coordenada 2, 2, porque corresponde ao vetor posição deste coordenada com início aqui na origem do sistema cartesiano. Numa nova instância do GeoGebra, nós vamos agora ocultar os eixos e a malha. Então, para isso, vou clicar com o botão direito aqui na janela de visualização. Nessa opção de exibir eixos, eu oculto os eixos. E na opção de exibir malha, eu vou selecionar a opção sem malha. Nós temos, então, um plano branco, que vai ser a nossa janela de visualização. Com a ferramenta ponto selecionada, eu vou construir alguns pontos. Construir o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E aqui na janela de visualização. Depois disso, o que a gente vai fazer? Anteriormente, nessa videoaula, nós construímos retas, semi-retas, segmentos e vetores a partir da ferramenta na nossa barra de ferramentas, nosso menu de ferramentas. Nós vamos então agora construir esses objetos a partir da entrada. Então, dados os pontos colocados aqui na janela de visualização, na entrada, vou digitar o seguinte comando, reta. Veja que ele abre aqui algumas opções e eu tenho aqui a opção reta, ponto, ponto. Vou selecionar essa primeira sintaxe e vou querer que essa minha reta passe por quais pontos? Eu vou querer primeiro que ela passe pelo ponto A e pelo ponto B. Notem que eu preciso digitar em letra maiúscula porque os pontos eles estão denominados com letra maiúscula, certo? Então vou apertar Enter, eu obtive a minha reta F, que passa pelos pontos A e B. Digamos que eu não tenha gostado que ele passe pelos pontos A e B. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui sobre o comando e alterar. No lugar de passar pelo ponto B, eu quero que essa reta passe pelo ponto E. Pronto. Ele altera a posição da reta. Note que ao alterar a posição da reta, ele redefine o modo como o comando está escrito aqui, ele redefine também a equação da reta que foi dada, como a gente já viu anteriormente. Além disso, a gente também pode construir um vetor, por exemplo, né? Então eu vou digitar aqui na entrada, vetor, e aí eu tenho a primeira opção, e eu tenho aqui, vetor, ponto inicial, ponto final. Eu quero que o vetor saia inicialmente do ponto B, que ele tem a origem no ponto B, e o ponto final dele seja o ponto C. Aperto Enter, e ele já foi construído o vetor aqui de B para C. Além disso, eu também posso construir um segmento de reta, por exemplo. Então eu digito aqui na entrada um segmento, que vai do ponto C ao ponto D. Então nós temos aqui o segmento G foi gerado, e ele vai do ponto C até o ponto D. Agora, com uma nova instância do GeoGebra aberto, em que eu não estou exibindo os eixos e exibindo apenas a malha tracejada, nós vamos construir um caminho poligonal. Para isso, vamos selecionar aqui, na ferramenta de linhas retas, a ferramenta caminho poligonal. Ele diz, selecione todos os vértices e então o vértice inicial novamente. Então, clico nesta ferramenta, vou clicar aqui, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, e eu quero que o meu caminho poligonal vá do A até o F. Eu preciso selecionar novamente o ponto inicial, que no caso é o ponto A. Então, eu obtive um caminho poligonal junto com os pontos de A até F. Seleciono o ponteiro e agora eu vejo aqui, ó, que na janela de álgebra automaticamente foi exibido um caminho poligonal passando pelos pontos de A até F, o comprimento desse caminho poligonal e os pontos de A até F que foram construídos na janela de visualização. O que eu quero fazer? Eu quero primeiro ocultar o rótulo, porque o caminho poligonal está indicado como sendo o objeto F. Vou selecionar com o botão direito sobre o objeto caminho poligonal e clicar em exibir rótulo. Ele foi ocultado.
Além disso, eu quero que todos os pontos que estão colocados aqui sejam ocultados. Como que eu posso fazer isso? Eu posso, de uma forma, selecionar o nome ponto, que é o nome da categoria dos objetos que estão aqui, né? São todos pontos. Todos os objetos ficam selecionados. Ou eu posso, se eu não quero selecionar todos de uma vez só, eu posso clicar num ponto e eu quero que seja ocultado até o ponto F. Seguro a tecla Shift e clico sobre o ponto F. Todos os objetos que eu quero que sejam selecionados foram selecionados, eu clico com o botão direito e mando exibir objeto. Os objetos são todos ocultados na janela de visualização. O que mais que nós vamos fazer? Com a ferramenta ponto em objeto, nós vamos construir um ponto sobre este caminho poligonal. O ponto então foi construído. O que eu vou fazer? Vou primeiro mandar ocultar o rótulo deste ponto e vou alterar os parâmetros visuais dele. Vou selecionar o ponto, selecionar esse botão das opções visuais que tem aqui em cima, vou alterar a cor dele para vermelho e vou aqui em rótulo, vou esconder o rótulo, certo? Agora, clicando com o botão direito sobre o ponto, eu posso ter a opção de animação. Veja o que ele faz. O ponto vai percorrer todo o caminho poligonal. Note que ele vai terminar a animação inicialmente aqui da esquerda e vai voltar inicialmente para onde ele estava. Mas digamos que eu queira fazer uma alteração nessa animação. Vou clicar aqui na janela de álgebra, nesta opção, vou pausar. Se eu voltar a exibir a animação, veja que eu posso alterar a velocidade com que essa animação ocorre, certo? A velocidade com que o ponto vai percorrer o caminho poligonal. Mas digamos que eu não queira que ele faça a animação neste sentido que ele está fazendo, da esquerda para a direita. Eu vou pausar. Vou clicar com o botão direito sobre o objeto, sobre o ponto G no caso, acessar configurações. Na aba álgebra, o que eu vou fazer? Veja aqui que eu posso alterar a velocidade e aqui tem a opção de repetir. Eu quero que ele seja oscilando. Então vou fechar esta opção e vou mandar animar novamente clicando nesse botão de play. Agora, o ponto está sendo animado. Quando ele termina a animação, ele retorna ao início. Além disso, o que eu vou fazer? Vou pausar a animação, mandar ocultar o caminho poligonal, clicando sobre ele com o botão direito do mouse e em exibir objeto. E além disso, clicar sobre o objeto G com o botão direito e mandar exibir o rastro. Agora o que nós vamos fazer? Vou mandar fazer a animação. Note que ele não está construindo novos pontos sobre o plano cartesiano. Ele está apenas exibindo o rastro por onde este ponto está caminhando. Se eu der um zoom na tela, por exemplo, ele some. Eu vou tirar o zoom, o rastro some novamente. Então, nesta videoaula, nós aprendemos a construir linhas retas, tanto através das ferramentas, no menu de ferramentas, quanto através de comandos na entrada.